sejam bem-vindos ao Ciranda da História. Sou a professora Nanda Monteiro e hoje, eu vou estar falando sobre a campanha militar de Napoleão no Egito. Mas antes, eu gostaria de fazer uma observação importante. Às vezes, ao lado daquela setinha ali que fica embaixo do vídeo, eu coloco alguns pontos importantes, que às vezes passa despercebido, passa batido ali durante a gravação. E eu aproveito aquele espaço para complementar o vídeo, ou até mesmo fazer uma retificação importante. Então, assim, antes de começar o vídeo, ou até no final de começar, até no final do vídeo, você dê uma clicadinha ali, que de repente tem algo importante que ajude a compreender melhor o que foi dito no vídeo, ok? Então, dito isso, vamos iniciar o vídeo de hoje sobre a campanha militar de Napoleão no Egito. Gente, ao voltar do Egito, ao voltar da Itália, Napoleão, ele, volta vitorioso e, como comandante do exército, foi nomeado como comandante, para combater a Inglaterra, o único país ainda, em guerra com a França. E com a intenção de atacar a Inglaterra, ele invadiu o Egito. Ele já havia mencionado que para destruir a Inglaterra era preciso ocupar o Egito. E haviam 3 metas, para essa expedição. Primeiro, Napoleão ocuparia o Egito, libertando de sua casta dominante, os mamelucos, e o desenvolveria como uma colônia francesa. Lá ele esperava pouca resistência, pois o Egito era um estado fraco. Napoleão também se preocupou em evitar ataques, guerrear contra a Turquia no Egito. Ele não queria entrar em combate com a Turquia no Egito. A segunda meta era atacar, conquistar a mais rica colônia da Inglaterra, a Índia. Enfim, a terceira meta da expedição era completamente inovadora. Os franceses, na visão de Napoleão, iriam ao Egito para ensinar e aprender. Ele usaria todos os meios em seu poder para melhorar as condições dos nativos do Egito. Os conhecimentos mais recentes em medicina, em tecnologia, ciência seriam colocados à disposição dos egípcios. Ao mesmo tempo, os franceses tentariam aprender sobre um país praticamente desconhecido, não só para os próprios egípcios, mas também desconhecido na Europa. Explorariam, mapeariam, observariam, registrariam seus fenômenos naturais. Seria uma viagem não só de conquistas militares, mas também de descobertas científicas. Napoleão começou a recrutar um tipo incomum de exército, formado por acadêmicos, cientistas, artistas. Interessante que eles não sabiam para onde estavam indo. Napoleão não os contava por conta de espiões ingleses que poderiam estar ali, rondando ali, próximo a essa tripulação. Simplesmente os convidava a se juntar a uma nova expedição. Então, em 1798, é iniciada a expedição. Napoleão leva a bordo uma pequena biblioteca, para passar suas horas no mar com a sua tripulação, que também fazia uso dessa biblioteca. Napoleão, ele, enfim, chega em Malta, um país que fica localizado ali próximo da Itália. Mas antes, o que ele havia feito? Ele havia, com antecedência, enviado agentes, para subornar todos os cavaleiros ali presentes em Malta, com inclinações às crenças republicanas. E conseguiram, fizeram seu trabalho sem
disparar um único tiro e assim conquistando Malta para a República Francesa. Napoleão, né, ele dá assim, a si mesmo 6 dias para reformar Malta. Ele aboliu a escravatura, aboliu os privilégios feudais, né? Então, vocês percebem, né, que Napoleão tem como preocupação maior sempre a libertação dos povos, né, da tirania de seus governantes, né? Os judeus passaram a ter direitos iguais aos cristãos e poderiam assim até construir uma sinagoga. Ele libertou assim, mais de 2.000 turcos e mouros, né? Decretou que ninguém deveria fazer votos religiosos antes de atingir a maturidade, que ele estabeleceu como maioridade 30 anos. Estabeleceu cerca de 5 escolas, né, primárias deveriam ser, né, abertas para a população com cerca de 10.000 habitantes para poderem estudar. Decretou-se que 60 meninos, né, malteses deveriam ser enviados a Paris, sendo educados, né, de forma livre, como os franceses. Napoleão, né, ele sempre está atento, né, aos navios ingleses nessa expedição. Né, ele faz essa expedição, aquela coisa, um olho no gato, outro no peixe, né? E assim ele se aproxima do litoral de Creta. Né? Depois de 6 semanas no mar, eles avistaram a costa do Egito, né? A costa ali norte do Egito, né? Que não tinha nenhum porto, exceto o porto que dava acesso, né, por Alexandria. Como Napoleão não queria atacar pelo mar, ele foi obrigado a atracar ali com seus 5.000 homens, né, em uma praia ali próxima. O próprio Napoleão é que pôs os pés ali, né, em solos egípcios, né, marchou ali ele e sua tropa pelo deserto, né. Napoleão, que se chamava Napoleone, quem viu ali meu primeiro vídeo, né, sobre a infância, né, fala que antes de se tornar um cidadão francês, ele se chamava Napoleone, que eu expliquei que Napoleone também era um Marte, né, que vivia na Alexandria, né, que foi muito judiado pelo rei da época, o Diocleciano, né, então ele estava passando pelo mesmo local onde, né, passou o seu xará, Napoleone, né, Marte, né. Os alexandrinos, né, receberam um alerta sobre esse ataque francês, mas por distração eles esqueceram um dos portões abertos, assim permitindo, né, a invasão do exército de Napoleão, né, que teve uma perda ali numa baixa do seu exército só, né, de 200 feridos. Então, assim, ele ocupa a segunda maior cidade do Egito, né, com sua tropa ali, né. Depois de 2 semanas andando ali pelo deserto, eles encontram um exército turco-egípcio próximo às pirâmides de Gizé. Né? A elite desse exército turco-egípcio, né, eram de 8.000 mamelucos. Eles e seus ancestrais viviam de fora do Egito, principalmente de Circácia, né, que é uma divisão federal da Federação da Rússia, e Albânia, né, que é um pequeno país montanhoso da Península Balcânica, que fica a sudeste da Europa. Desde a sua infância, né, suas vidas foram dedicadas à guerra, né, esses turcos egípcios, esse exército. A Batalha das Pirâmides foi uma das vitórias mais decisivas de Napoleão, né, também perdendo cerca ali de 200 homens. Napoleão destruiu, capturou praticamente o exército inimigo inteiro, porque foram cerca de 24.000 homens, né? E assim ele toma, né, posse do Baixo Egito. Napoleão, né, estava preparado para encontrar no Cairo, uma cidade pobre, né? Cairo era uma coleção de barracos e bazares, né, com pouco para vender, além de abóboras e tâmaras, né? Bem como queijo de camelo, tinha pão, né? Mas o objetivo, né, dessa expedição, né, era libertar, ensinar e desenvolver. Né? Napoleão, então, assim, declara, né, o fim do domínio turco e coloca a administração da cidade nas mãos de um conselho.
né? Lá ele capturou seus tesouros, ouros, joias e dividiu lá entre os seus oficiais, né? Napoleão havia deixado uma frota de 17 navios ancorados, aparentemente a salvo na Bahia, na região de Albuquerque, né, que fica ali na costa mediterrânea do Egito. Mas aquele medo, né, aquele receio, né, dos navios ingleses acabou acontecendo, porque navios ingleses encontraram navios de Napoleão atracados, abriram fogo dos dois lados contra os franceses, que não tiveram a menor chance. Então Napoleão, por conta desse ataque inglês, né, se vê ali ele e seus 55 mil homens agora estavam isolados, né, por conta do ataque inglês. Como comandante-chefe do exército ocupante da região, Napoleão, né, se torna ali o único responsável por governar o Egito. E em cada uma das 14 províncias, né, Napoleão estabelece um conselho de até 9 membros, todos egípcios, né, mas aconselhados por um civil, né, francês, para cuidar do policiamento, dos suprimentos alimentícios, né, da higiene. Lá ele, né, fez uma revolução, literalmente, porque ele criou o primeiro serviço postal do Egito, criou também um serviço de carruagem entre o Cairo e a Alexandria. Ele construiu uma casa de moeda, né, para transformar ouro mameluco em ecos franceses. Ecos franceses era uma antiga moeda da França. Napoleão construiu moinhos, né, de vento para levantar água para moer milho, né. Começou ali o mapeamento do Egito, do Cairo, da Alexandria, né. Ergueu os primeiros postes de luz no Cairo, nas principais ruas, né. Começou obras de um hospital construindo assim 300 leitos, né, para os pobres, né. Ele estabeleceu ali 4 estações de quarentena para conter uma das pragas do Egito, que era a peste bubônica, né. Também produziu os primeiros livros impressos do Egito de não catecismo, né. Mas sim um relato ali sobre a oftalmia, né? Oftalmia, que era a inflamação dos olhos, e também um manual sobre como tratar a peste bubônica e a catapora, né? Napoleão tentou conquistar o apoio dos líderes religiosos, discutindo teologia, né? Disse que admirava Maomé, né? E para, né, homenagear o aniversário, né, do profeta, né, ele ordenava desfiles, salvas de armas e fogos de artifício, né. Napoleão continuaria a proteger o Islã. Os muffs, né, que eram acadêmicos, né, islâmicos, que interpretavam as leis islâmicas, chegaram a emitir uma declaração, né, descrevendo Napoleão como um mensageiro de Deus e amigo do profeta, né. Napoleão, ele foi bem sucedido em boa parte de sua missão, né, graças à abertura religiosa, né, à ocupação e administração pacífica de um país com 2 vezes o tamanho da França, né. Ele enfrentou um levante sério, né, quando fanáticos religiosos mataram parte da guarnição francesa no Cairo. Napoleão gostava do Egito, do modo de vida de lá. Napoleão, né, para quem não sabe, significa leão do deserto, né? E ele gostou do deserto, né? Ele, da mesma forma, gostou do deserto como nós homens, a maioria dos homens, amam, né, o mar. Os egípcios o chamavam de sultão, né? El-Kebir, que significa comandante-chefe. E ele gostava, né, pois sugeria que, né, eles aceitavam Napoleão no lugar de sultão da Turquia como governante, né. Ele dividia, né, o seu tempo no Cairo entre os egípcios influentes e os cientistas que vieram, né, da França com ele. Importante dizer
que devido ao seu talento em matemática, Napoleão havia sido recentemente eleito, né, membro da seção de matemática do Instituto da França. Napoleão designou membros, né, para vários projetos. Uns estudavam as técnicas egípcias de fabricação de índigo, que era o tingimento sobre fios de algodão, né? Outros faziam pesquisas com músicas árabes. Haviam químicos, né, que criavam métodos novos para fabricar pólvora, né? Zoólogos, né? Um deles foi até o responsável por fundar o zoológico no Jardim Botânico da França. Também estavam presentes nesta expedição. Em menor proporção, né, Napoleão também fez parte desse trabalho científico científico de campo. A tarefa que ele impôs, né, a si, né, como pesquisador, foi estudar o canal que antigamente se juntou ao Mar Mediterrâneo e ao Mar Vermelho. Napoleão convidou o povo de Cairo para visitar as oficinas do instituto, onde se fabricava tudo, né? Desde salitre, né? Que era uma espécie de mineral, um nitrato de potássio, né? Para ser mais específico, né? De nitrato de potássio até cornetas, né? Mas, né, para aquele povo egípcio, aquele povo rústico, né, era novidade demais, né, para aqueles homens que não possuíam nem um carrinho de mão, né, nem assim, um par de tesouras. Os egípcios tinham certeza que esses pesquisadores eram alquimistas, né, que transformavam chumbo em ouro. Napoleão percebeu que se ele quisesse conhecer os egípcios detalhadamente, né, precisava descobrir o que eles haviam sido, né, o que haviam feito no passado, né? Mas a história egípcia, né, era tanto para os europeus quanto para os egípcios assim um vazio quase total, né? Sem história, né? Napoleão, né, então incentivou o estudo dos hieróglifos, né, que eram desenhos, né, ou sinais das escritas antigas, né, das antigas civilizações, né? Os franceses copiavam esses heliógrafos, né? Copiaram assim, com precisões inscrições de grandes monumentos, né? Em 1799, né, é feita a mais importante sessão realizada sob o comando de Napoleão, né? Foi lido um documento, né, por um cidadão chamado Lancret, né, anunciando a descoberta em Roseta, né, com algumas inscrições, né, que poderiam ser assim, importantíssimas para o povo egípcio, né, tanto para o povo egípcio quanto para o seu corpo, né, de pesquisadores ali na expedição. A Pedra de Roseta, né? A Pedra de Roseta foi a mais importante descoberta feita por essa expedição. Ela viria a desvendar não somente os hieróglifos, né, mas o mundo desconhecido, né, da história egípcia, né? Isso fez os egípcios cientes, né, de sua própria história, de si mesmo, né, como um povo com um grande passado e, portanto, possivelmente com um grande futuro. Sua descoberta, junto com inúmeras melhorias científicas e médicas, né, introduzidas ali pelos seus cães pequenês, né? Os cães pequenês eram chamados a frota de pesquisadores, né, que Napoleão trouxe com ele para a expedição. Napoleão pode ser considerado assim o marco da fundação do Egito moderno, né? Ele pôde estar razoavelmente satisfeito com seus meses no Egito, né? Havia ocupado o país e estava o desenvolvendo, né, de maneira assim significativamente rápida. Mas o período de felicidade, gente, foi destruído, tá? Ele foi destruído por duas traições, né? A primeira veio em forma de uma carta, né, onde toda Paris já estava ciente da traição de sua esposa, Joséphine, com o seu melhor muito amigo, né? Eles estavam tendo um caso enquanto Napoleão estava nessa expedição do Egito. Mas Napoleão, como um homem apaixonado, a perdoou,
e ficaram tudo bem. A segunda traição veio de um dos seus homens, um político. Sempre um político, né, gente? A gente sempre está fadado a isso, né? Por que acontece? Napoleão havia, né, perguntado a ele, né, se ele havia cumprido com a promessa de ter ido até Constantinopla, né, para negociar um tratado ali com a Turquia, mas ele nunca teve essa resposta, porque esse político, né, nunca esteve em Constantinopla, nunca foi a Constantinopla, pois não havia interesse por parte dele, né, promover, né, alavancar a carreira de Napoleão. Então, com isso, acontece o que Napoleão temia, né? Sob pressão da Inglaterra, a Turquia declara guerra à França. Um exército turco, né, se reuniu na Síria para invadir o Egito, né? Os turcos, eles eram conhecidos em toda a Europa por sua crueldade. Eles decapitavam os prisioneiros, mantinham a Grécia oprimida, né, por massacres constantes, né, de vilarejos inteiros, inclusive mulheres e crianças, né. Se um exército turco encontrasse, né, os egípcios para guerrear, entrasse no Egito, seria uma catástrofe para os egípcios, bem como para os franceses. Napoleão, então, decide se antecipar ao ataque, né? Uma marcha através do deserto do Sinai, durante o qual eles foram obrigados a comer camelos e jumentos, né? Ele capturou casas, fez cerca de 2.000 turcos, né, prisioneiros, mas o principal problema de Napoleão era a comida, né? Porque ele mal tinha para alimentar ali o seu próprio exército, né? Então ele teve que libertar os turcos capturados, né, com condições de que eles não participassem ali, né, mais da guerra. Em seguida tomou a cidade de Jaffa, né? Ali ele capturou 4.000 turcos. Centenas deles eram homens que Napoleão já havia soltado sob condicional lá, né, em Gaza. Napoleão agora enfrentava uma dura decisão, né? Ele podia manter os turcos prisioneiros, né, mas seria incapaz de alimentá-los, né? Então, a maioria decidiu que só havia, né, uma coisa a fazer: fuzilar os prisioneiros, né? Então, os turcos foram mortos. Napoleão continuou a sua marcha, subindo até a costa de Acre, né? O calor, os canhões inimigos e as doenças, né, estavam minando o seu pequeno exército. Napoleão, então, decide abandonar o cerco e voltar para o Egito, seu primeiro revés desde Madalene, né? Vários casos de peste bubônica haviam ocorrido. Napoleão havia isolado os casos mais graves, mas a peste se espalhava ali rapidamente e agora centenas de homens estavam contaminados. Napoleão, né, conduziu o seu exército já surrado, né, para a costa da Terra Santa, né, para dentro dos exércitos do Sinai. Os turcos se aproximaram da margem perto de Alexandria. Eram 8.000 homens de Napoleão contra 9.000 turcos, né. A estratégia de Napoleão, combinada com a coragem, fez da região de Aboukir uma importante e providencial vitória francesa. Eles saíram vitoriosos, os exércitos de Napoleão saíram vitoriosos, mas a França agora se encontrava em uma situação crítica, porque em vez de apenas um inimigo, né, que era a Inglaterra, agora ela enfrentava mais 4 nações, né? Turquia, Nápoles, Áustria e Rússia. Napoleão então decide voltar para a França, pois era a República Francesa que importava para ele acima de qualquer coisa, e o Egito era apenas tão somente, né, um espetáculo secundário, né? Então, em 1799, após 14 meses no Egito, Napoleão parte para a França, né,
parte para a França com todo o seu tesouro, exceto por um item, a Pedra de Roseta, que foi para Londres, né? Quando voltaram para a França, Napoleão financiou, né, um trabalho para compilar o relato, né, mais suntuoso, mais detalhado de um país estrangeiro até então nunca antes produzido, né? A descrição do Egito em 10 volumes, lindamente ilustrados, né? Tratando ali de assuntos desde a antiguidade até assuntos sobre zoologia. Napoleão disponibilizou ao mundo as descobertas iniciadas pelo Instituto da França, pelo Instituto do Egito, né? Ele iniciou ali as descobertas pelo Instituto do Egito. Tudo que valia a pena, né, ser conhecido sobre o passado e o presente do Egito foi ricamente disponibilizado naqueles 10 volumes, naquele livro, a descrição do Egito. Mais que as bandeiras, né, as turcas capturadas, esses livros foram os troféus, né, de sua campanha egípcia, né, ao qual Napoleão se orgulhava tanto quanto as suas conquistas militares, né, gente. Então, por aqui a gente encerra, né, a história dessa campanha militar de Napoleão no Egito. No próximo próximo vídeo, sobre a nova Constituição de Napoleão, a famosa Constituição Napoleônica. Beleza, gente? Então, o Ciranda da História se despede por aqui, né? Nos vemos em breve no próximo vídeo, né? Se gostou, é só dar um like, né? No Ciranda da História, né? Se inscrever no canal para acompanhar as histórias magníficas que só a história sabe nos contar. Beleza? Até porque tempo é sabedoria. Até!